Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103, 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Imagine um homem caminhando por um deserto. Sol escaldante, pés feridos, sede insuportável. Ele olha para o céu e clama: por que, Senhor? Então, lá no fundo da alma, algo sussurra: não se esqueça. Não se esqueça de onde Deus já te tirou. Não se esqueça das portas que Ele abriu quando tudo estava fechado. Não se esqueça da cura que chegou sem explicação, da conta paga de última hora, da paz no meio do caos. A alma humana tem memória curta. Basta uma dor nova, uma crise inesperada, e já esquecemos os milagres do passado. Mas o salmista grita com força: bendize, ó minha alma. É como se ele estivesse se sacudindo, acordando do torpor da dúvida. Ele sabe que o coração às vezes se distrai com o sofrimento e apaga da mente as maravilhas de Deus. Você já olhou para trás com sinceridade? Lembre-se de quando Deus te livrou do acidente, da depressão, daquele relacionamento tóxico. Lembre-se de quando você chorou no travesseiro e, mesmo sem forças, sentiu um abraço invisível te aquecer. Lembre-se de quando pensou que ia perder tudo, mas algo mudou de repente. E foi Ele. Hoje, não importa se o cenário é nublado, se o corpo está cansado, se a alma está ferida. O que importa é que o Senhor continua sendo o mesmo, fiel, presente, poderoso. E é por isso que você vai orar agora com gratidão, com reverência, com lágrimas nos olhos, dizendo: toca, Senhor, e me ajuda a nunca esquecer quem Tu és. O Deus que perdoa todas as tuas iniquidades. Salmo 103, 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Todos nós temos algo que gostaríamos de apagar. Palavras ditas no impulso, silêncios que feriram, atitudes que até hoje envergonham. Mas o nosso Deus, o nosso Deus, Ele não apenas perdoa, Ele limpa, Ele renova, Ele transforma, Ele escolhe esquecer. Enquanto o mundo aponta os erros, Deus estende a mão. Ele não escreve sua história com tinta vermelha cheia de condenação. Ele escreve com misericórdia, com sangue de cruz, com a graça que perdoa aquilo que o homem jamais perdoaria. Isaías 1,18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Quem pode fazer isso? Quem tem esse poder? Só Ele. O Salmo 103 não diz que Ele perdoa apenas parte. Ele perdoa todas as tuas iniquidades, aquelas que você confessa e até aquelas que o seu coração já esqueceu, aquelas que ninguém viu, mas Ele viu, e mesmo assim decidiu te amar. Talvez hoje você se sinta sujo, indigno, afastado, mas o céu está aberto sobre sua cabeça agora, e o Espírito de Deus sussurra: filho, volta, eu ainda te amo, ainda te chamo, ainda te quero por perto. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa é a oração que agrada a Deus, a oração do arrependido, do quebrado, do humilde. Então ore com verdade, com o coração aberto. Toca, Senhor, toca na minha alma e perdoa o que nem eu consigo perdoar em mim. O Deus que sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 3. Sara todas as tuas enfermidades. Há dores que o médico não vê. Há feridas que não sangram por fora, mas sangram todos os dias por dentro. Ansiedade, depressão, traumas, angústias escondidas atrás de um sorriso falso. Mas o Deus do Salmo 103 é o Deus que cura não só o corpo, mas a alma, a mente, o espírito. Ele cura lembranças que ninguém entende. Ele toca com mãos invisíveis onde ninguém tem acesso. Ele entra onde os remédios não penetram, onde a terapia não chega. Ele sussurra e a alma se aquieta. Ele toca e o câncer vai embora. Ele ordena e os ossos se firmam. Os pulmões se abrem.
O coração volta a pulsar com fé. Jeremias 30:17. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Você pode estar ouvindo essa oração deitado numa cama de hospital, ou chorando no silêncio de um quarto escuro, implorando por alívio. Saiba disso. Deus ainda sara. Deus ainda opera milagres. Deus ainda transforma laudos médicos. Deus ainda confunde diagnósticos. Não importa a gravidade. A última palavra ainda vem do céu. E o céu está atento ao seu clamor agora. Dobre os joelhos da alma, erga o coração em súplica e declare com autoridade: toca, Senhor, e sara todas as minhas enfermidades, aquelas que os olhos não veem, mas que só tu conheces. O Deus que redime a tua vida da perdição. Salmo 103:4. É Ele quem redime a tua vida da perdição. Quantas vezes você já se sentiu à beira do abismo? Como se estivesse caminhando por uma estrada escura, sem saída, sem rumo, com a alma cansada de lutar. É nessas horas que o nosso Deus se apresenta como o Redentor. O Deus que entra no meio do caos, coloca a mão no lamaçal da perdição e resgata você. Redimir é muito mais do que salvar. É pagar um preço, é resgatar algo que estava perdido e dar um novo destino. E foi isso que Jesus fez por você. Ele não apenas te tirou do lugar errado, Ele te deu um novo nome, uma nova direção, uma nova identidade. Isaías 43:1. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você pode ter vivido anos longe de Deus, pode ter se envolvido com o que não devia, pode ter se envergonhado do passado, das escolhas, dos vícios, dos pecados, mas hoje, neste exato momento, há uma mão estendida, há um Redentor que sussurra ao seu coração: eu ainda te vejo, eu ainda te amo, eu ainda posso te tirar daí. Ele redime o casamento destruído, Ele redime a história manchada, Ele redime o jovem preso às drogas. Ele redime a mulher traída, o homem humilhado, o filho rebelde. Salmo 42. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E você pode agora declarar, com fé e gratidão: toca, Senhor, redime minha vida da perdição e escreve uma nova história sobre mim. O Deus que te coroa de benignidade e misericórdia. Salmo 103:4. E te coroa de benignidade e de misericórdia. Você já parou para pensar que há uma coroa sobre a sua cabeça? Não feita de ouro, não feita por homens, mas uma coroa invisível, feita pelas mãos de Deus. Uma coroa de amor, de cuidado, de bondade e misericórdia, que te acompanha mesmo quando você não merece. A benignidade de Deus é o favor dele te alcançando mesmo nos dias em que você falha. É o pão que chega mesmo com a fé pequena. É o livramento silencioso, mesmo com a oração esquecida. É Ele dizendo: filho, eu te amo, não pelo que você faz, mas por quem você é para mim. Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Essa coroa também é feita de misericórdia. Misericórdia que levanta o caído, abraça o arrependido, sustenta o fraco. Misericórdia que cobre a vergonha, apaga a culpa e te devolve o brilho nos olhos. Enquanto o mundo quer te rotular pelas tuas falhas, Deus te coroa com o que Ele tem de melhor, seu amor incondicional. Talvez você nem sinta que merece nada disso, mas é justamente isso que torna essa coroa tão preciosa. Você não precisa merecer, você só precisa crer. E hoje, com o coração tocado, você pode dizer: toca, Senhor, e me coroa com a tua misericórdia mais uma vez. O Deus que farta a tua boca de bens, Salmo 103:5, é Ele quem farta de bens a tua velhice.
Quantas vezes você já olhou para o pouco que tem e pensou, isso não vai dar? A despensa vazia, o aluguel vencido, o salário que não chega até o fim do mês. Mas mesmo assim, você está de pé. Mesmo assim, há algo na mesa. Mesmo assim, o pão não faltou. Esse é o Deus que farta. Ele não dá apenas o necessário, ele dá além, ele surpreende. Ele transforma o deserto em jardim. Ele tira a água da rocha. Ele multiplica o azeite, o pão, o peixe e a esperança. Salmo 34:10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aos que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Mesmo que tudo pareça pouco, quando Deus abençoa, o pouco se torna muito, e Ele promete fartar a tua boca de bens. Não apenas coisas materiais, mas paz, alegria, dignidade, contentamento, provisão de alma. Ele é o Deus que sustenta o idoso, o pai desempregado, a mãe aflita, o jovem sonhador. Ele é o Deus que faz com que mesmo na velhice você diga, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Por isso, ore com fé e declare, toca, Senhor. Farta a minha boca de bens. Surpreende-me com a tua provisão. O Deus que renova a tua força como a da águia, Salmo 103:5. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A águia, quando envelhece, enfrenta uma decisão: morrer ou passar por um processo doloroso de renovação. Ela se isola no alto da montanha, quebra o próprio bico, arranca as penas velhas e espera. Espera o novo nascer, espera o recomeço. Assim também é você. Chega um momento em que a alma pesa, o corpo cansa e os sonhos parecem distantes. Mas Deus tem o poder de renovar. Ele te leva a lugares altos. Ele te convida ao silêncio da intimidade. E ali, mesmo entre lágrimas e dores, Ele começa a te refazer. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. A águia não é mais forte porque evita o processo, ela é mais forte porque passa por ele. E você também vai passar pela perda e encontrar propósito. Vai passar pelo cansaço e encontrar vigor. Vai passar pelo desânimo e reencontrar a fé. E então, quando tudo parecer terminado, você vai voar outra vez. Toca, Senhor, renova minhas forças como a da águia, faz-me voar de novo. O Deus que faz justiça aos oprimidos, Salmo 103:6. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Quantas vezes você já foi injustiçado, ignorado, caluniado, desprezado, como se sua dor fosse invisível? Talvez você tenha chorado noites inteiras, gritando por justiça, enquanto o mundo parecia surdo. Mas Deus, Ele viu. Deus não é indiferente às tuas lágrimas. Ele é o justo juiz. Ele é aquele que se levanta do seu trono para defender os pequenos, os fracos, os injustiçados. Isaías 30:18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós. A opressão pode vir de pessoas, de sistemas, de circunstâncias, mas nada escapa aos olhos de Deus. Se alguém te humilhou, te perseguiu, te pisou, saiba que há um Deus que prepara a tua mesa na presença dos que te afligem. O tempo da justiça divina não é como o nosso. Ela não falha, não atrasa e não dorme. E no momento certo, o Senhor colocará as coisas no lugar. Ele exaltará os humildes. Ele erguerá quem foi pisado. Ele devolverá honra a quem foi envergonhado. Salmo 37:6. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Por isso, não se vingue, não revide, espere em Deus, porque quando ele age, ninguém pode impedir.
Ore com fé e diga: toca, Senhor, e faz justiça por mim. Defende a minha causa. Levanta-te por amor ao teu nome. O Deus que se revela aos seus filhos, Salmo 103:7, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Deus não é um mistério inalcançável. Ele se revela, ele fala, ele se mostra. Mas há um detalhe importante. Deus mostra os seus caminhos para quem o busca de perto, como Moisés, e apenas os seus feitos para quem está de longe, como os filhos de Israel. Você quer apenas os milagres ou quer conhecer o coração de Deus? Moisés subia ao monte, entrava na nuvem, ficava face a face com o Todo-Poderoso. E por isso, ele não apenas via o que Deus fazia, mas entendia por que ele fazia. Há uma diferença entre receber a bênção e conhecer o abençoador. Há uma diferença entre ver o mar se abrir e entender o motivo do deserto. E Deus deseja revelar a você os seus caminhos, os seus pensamentos, os seus planos. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você pode ter vivido até aqui vendo só os feitos, mas hoje o Senhor te convida para subir o monte, para entrar na intimidade, para conhecer os caminhos. Ore com ousadia e diga: toca, Senhor, e revela-me os teus caminhos. Quero te conhecer de verdade. Leva-me além do véu. O Deus compassivo e cheio de graça. Salmo 103:8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Como é bom saber que o Deus que servimos não é cruel, nem distante. Ele é compassivo. Ele sente a tua dor. Ele se inclina para ouvir a tua voz. Ele não se irrita facilmente, não rejeita os que caem, não se cansa de amar. A longanimidade de Deus é a prova do seu coração paciente. Quantas vezes prometemos mudar e falhamos? Quantas vezes nos afastamos e Ele ainda nos esperou? Quantas vezes fomos ingratos e Ele nos sustentou do mesmo jeito? Salmo 145:8-9. Compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. O Senhor é bom para todos. Não importa o quanto você tenha errado, não importa há quanto o tempo está longe, Ele ainda te espera de braços abertos. O amor de Deus não tem fim, sua graça não se esgota, sua misericórdia não falha. E mesmo quando Ele precisa corrigir, Ele faz com amor. Ele disciplina como um pai que ama profundamente seus filhos, porque para Deus você não é um número, um erro, uma decepção. Você é filho, você é precioso. Hoje você pode voltar, pode se render, pode descansar na graça e dizer: toca, Senhor, e envolve-me com a tua misericórdia. Abraça-me com a tua compaixão. Não me rejeites, mesmo eu sendo falho. O Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, Salmo 103:10, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Se Deus nos tratasse exatamente como merecêssemos, quem suportaria? Quem poderia levantar os olhos para o céu e ter esperança? Quantas vezes erramos, mesmo sabendo o que era certo? Quantas vezes negamos a voz do Espírito e seguimos nossos próprios caminhos? Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não lança sobre nós todo o peso da justiça. Ele não nos destrói quando falhamos. Ele não nos abandona quando tropeçamos. Ele nos trata com compaixão, com bondade, com graça. Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. É por isso que ainda estamos aqui. É por isso que você pode recomeçar hoje. Porque Deus não olha para o teu ontem com olhos de condenação. Ele olha para o teu hoje com olhos de restauração. Ele não escreve o teu futuro com base no teu passado.
Ele escreve com base na cruz, no sangue do Cordeiro, na promessa de perdão. Ore com sinceridade e diga: toca, Senhor, e não me trate segundo os meus pecados, mas segundo a tua misericórdia. Renova-me com teu perdão. O Deus que separa os nossos pecados para longe de nós. Salmo 103:12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Você já se sentiu perseguido pela culpa? Já sentiu o peso do passado te assombrando, mesmo depois de pedir perdão? Deus quer te lembrar de algo hoje. Quando Ele perdoa, Ele também esquece. Ele não guarda um arquivo das tuas falhas. Ele não traz à tona, no futuro, aquilo que você já confessou com sinceridade. O Oriente nunca encontrará o Ocidente. São direções opostas, eternamente distantes. Assim é o que Deus faz com os teus pecados. Ele os lança para longe, para onde jamais poderão te condenar novamente. Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O inimigo pode tentar te acusar, as pessoas podem tentar te julgar, mas Deus te justificou. E se Ele te justificou, ninguém pode te condenar. A graça de Deus é um oceano que engole a tua culpa. O amor de Deus é um fogo que queima o teu passado. Declare em fé: toca, Senhor, e afasta de mim toda a culpa, todo o pecado. Apaga as marcas do passado e renova em mim um espírito limpo. O Deus que conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Salmo 103:14. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Há uma ternura nessa verdade que muitos não entendem. Deus não exige de você perfeição, Ele exige rendição. Ele não espera que você nunca falhe. Ele espera que você confie nele, mesmo quando cair. O Senhor conhece a tua estrutura. Ele sabe até onde você aguenta. Ele sabe quando a tua alma está prestes a quebrar, quando o coração está por um fio. E mesmo assim, Ele permanece ao teu lado. Ele sabe que você é pó, frágil, limitado, humano. Mas ainda assim te ama com amor eterno. Ainda assim te chama de filho. Ainda assim te sustenta com mãos fortes. Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quando você falha, Ele não se afasta. Ele se aproxima. Quando você se sente fraco, Ele se inclina. Quando você não consegue orar, Ele ouve até os teus suspiros. Deus não quer a tua força. Ele quer a tua entrega. Ore com o coração nu e diga: toca, Senhor. E lembra-te de que sou pó. Não me trate com dureza, mas com misericórdia. Sê a minha força quando tudo em mim for fraqueza.